Para que eu quero confiar a minha aposentadoria e o meu futuro na velhice na mão de um canalha chamado Paulo Guedes e da sua equipe? Porra, eu não quero fazer isso. E não adianta demonizar a pejotização, porque a pejotização ela é um fenômeno que vem para acomodar essa aberração que se tornou o sistema de contratação brasileira. E aí eu volto a comparar com os Estados Unidos. O que acontece nos Estados Unidos? É fácil contratar e é fácil demitir. Ah, meu Deus, mas e a estabilidade? A estabilidade é dada pelo sistema e o volume de empregos que são oferecidos. A pessoa não tem mais aquela história de viver aflita num emprego de merda que ela detesta e todo dia ela é obrigada a acordar cedo e trabalhar, ser infeliz durante todo o dia e voltar para casa porque ela não quer pedir demissão, porque ela quer receber o fundo de garantia. Porque, porra, a gente não pode viver assim. A gente só tem uma vida. A finalidade da economia é a felicidade, é o bem-estar das pessoas. Que bem-estar você está gerando com essa conta? Olha, fico no meu emprego de merda, porque eu não quero abrir mão do meu fundo de garantia, e entrego o meu futuro na mão desse vagabundo aí de Brasília chamado Paulo Guedes. Para administrar. E reparou, Beraldo, vou passar agora a bola para você, que tudo que se debate sobre governo Bolsonaro, sobre crise, não envolve problemas reais do Brasil? Não sei se você percebeu. Vou fazer uma pergunta, vou jogar agora pra você, porque quem tá acompanhando, a gente tá com 2.500 pessoas aqui na live. Galera, o Beraldo ele tá preparando o plano de governo do Arthur. Você vai ter que lidar com o Arthur com problemas reais. O que se fosse assim, ó, Bolsonaro caiu, a gente sentou lá com o Mourão, chamamos o Meirelles. O que tem de premente, assim, amanhã pra mexer, pra gente falar um pouco de problemas brasileiros e soluções? Renan, a economia ela vive muito de percepção. O primeiro passo é a gente passar credibilidade para a economia brasileira. Então, eu acho que o Meirelles prestou um serviço ao país ao longo dos anos dele, mas o Meirelles também está com quase 80 anos. Não dá para a gente, né, abraçar o Meirelles para sempre. Mas a gente tem figuras extremamente respeitadas, e aí tem que ser alguém respeitado não só no Brasil. E no Brasil tem que ser respeitado. Não pode ser Cordeirinho de Faria Lima, não. Que isso é o que acontece. Você tem uma série de ministros que sentam ali. O Palocci era médico, era prefeito de Ribeirão Preto. Aí ele assume o Ministério da Economia, uma coisa assim completamente desconexa, se você, né, observar. E aí ele rapidamente entrou ali naquele ambiente do mercado financeiro, passou a mensagem de que ele não representava um risco e começou a operar ali agradando aquela turma. Então tem que ser alguém que seja respeitado, que se faça respeitar e que tenha credibilidade no mercado externo. Porque o que você tem que fazer no Brasil, as medidas que você tem que tomar, elas são medidas... você tem, né, uma série de coisas imediatas que você tenta dar uma arrumada na casa no curto prazo, mas a criação de emprego, a redução da inflação, a expansão do crédito, a redução do custo dos juros para o consumidor. Que, para mim, comparando o Brasil com os Estados Unidos, onde eu morei 8 anos, o que faz os Estados Unidos ir tão bem? Algumas coisas. Primeiro, respeito às forças de segurança. Então, você está na rua nos Estados Unidos, você vê um policial, você respeita aquele policial. Aqui no Brasil, em muitos lugares, você, às vezes, tem mais medo do policial do que do bandido. Segundo, taxa de juros. O custo do dinheiro é baixo. Então, as pessoas conseguem viver dignamente se endividando. E elas sabem que o que elas precisam trabalhar para pagar aqueles juros é razoável, está dentro do razoável. Tanto é que, se a gente observar a crise de 2008, que ela foi uma crise de financiamento imobiliário, que depois, né, correu todo o mercado, é porque lá o financiamento imobiliário era feito ali a 3% ao ano. Então, os bancos, quando concediam crédito, esperavam, como esperam até hoje, que as pessoas realmente paguem. Aquele problema em 2008 é que os créditos começaram a ser concedidos para pessoas que não tinham condição de pagar. E aí não é como aqui no Brasil, onde a gente vive num ambiente que tem 3 grandes bancos privados e 2 bancos públicos que não fazem o papel de jogar o custo dos juros ao consumidor para baixo, ao contrário.
A gente vê Banco do Brasil e Caixa Econômica também com resultados muito expressivos. Mas a gente tem um custo do dinheiro absolutamente irreal, porque não dá para você... Primeiro, eu gosto muito do exemplo do carro. Vamos supor que metade do custo do carro é imposto. Então, você foi lá na Volkswagen, comprou um carro. Aí você financia esse carro. Em 60 meses, você vai pagar 2 carros. No final de 5 anos, você vai ter trabalhado 5 anos e de cada R$ 100 que você colocou naquele carro, 50 vão para o banco, 25 vai para o governo e só 25 volta para a economia, para a Volkswagen, que dá emprego, que investe, que traz tecnologia, que passa por todos os riscos e dificuldades de empreender no Brasil. Então, como é que pode uma economia avançar e as pessoas se sentirem confortáveis com a situação econômica que elas vivem, se de cada R$ 100 que eu tiro do meu bolso para pagar um financiamento, só 25 voltam para a economia real? Não dá para fazer isso. É impossível. Então, a gente precisa tratar disso de uma forma muito objetiva. Veja que durante a pandemia, o Banco Central chegou a jogar a taxa de juros abaixo de 2%. Mas e os juros ao consumidor? Ficou mais baixo. E quem tinha acesso a esse dinheiro? Vai lá, quantas empresas... Eu lembro, sumiram os anunciantes da Rede Globo, das TVs todas, né? Aí você tinha lá intervalo do Jornal Nacional, era só propaganda da novela, da série, do filme, etc. Aí começaram os primeiros anunciantes. Quem que estava anunciando? Os bancos. Como é que era o anúncio dos bancos? Era uma coisa quase emocionante. O pobre coitado do empreendedor pequenininho que ia lá no Banco Itaú, aí ele dizia que ele tinha uma dívida, e aí que o gerente, que era muito legal, pegou a dívida dele, parcelou e deu carência. Cara, vai ver o custo daquela grana. Era um negócio absurdo. Eles não estavam ali ajudando o empreendedor. Eles estavam pondo no rabo do empreendedor, até porque o banco não sabia se aquele empreendedor ia sobreviver. Então o custo do dinheiro ficou mais alto. E aí vai ver o resultado desses bancos. Durante a pandemia, dezenas de bilhões de reais por trimestre. Pô, tá de sacanagem? Como é que a gente vai viver num ambiente econômico desse? Então você tem coisas extremamente específicas que precisam ser trabalhadas para poder viabilizar as empresas a conseguirem crédito para investir, as pessoas a conseguirem crédito para empreender, e a gente tem que mudar uma lógica que tem no Brasil há muito tempo, que é a lógica do rentismo. Isso o Ciro Gomes fala muito, e isso é um problema. Por quê? Porque se o teu dinheiro rende muito no banco, eu não preciso tomar risco. Eu deixo lá e fico em casa dormindo e meu dinheiro está rendendo, né? A taxa de juros ela não pode ser confortável o suficiente para isso valer a pena. Ou pelo menos não para valer a pena com todo o meu patrimônio. Eu tenho que pegar o dinheiro e tenho que saber o seguinte, olha, para eu ter uma poupança aqui, um futuro, eu vou precisar abrir uma franquia, eu vou precisar virar sócio de um pequeno negócio, eu vou ir para o mercado de ações, porque comprando ações eu estou investindo numa empresa concreta. Então a gente precisa migrar esse dinheiro que fica ali na poupança, que fica no CDB, para coisas mais produtivas. E a gente só consegue fazer isso trabalhando a taxa de juros, desde que a gente também repasse essa queda de juros para o consumidor. E aí você tem que pegar a população que vai empreender, e a gente pode, assim, é muito fácil você enxergar isso, porque é o caso de cada um de nós. A gente, para poder abrir um negócio, do que a gente vai precisar? Bom, a gente vai precisar de dinheiro, já tratamos disso, o dinheiro tem que ser mais barato. A gente vai precisar contratar. Como é que você vai contratar no Brasil alguém CLT? Estou começando o meu negócio, vou abrir minha lojinha. Estou achando que o mercado está bom, vou abrir minha lojinha, vou contratar um vendedor, um caixa e uma pessoa para limpar a loja, para manter a loja em ordem. Aí vou contratar todo mundo CLT. Eu já estou correndo risco. Eu estou dando oportunidade para 3 funcionários. Aí eu vou pagar 100% do que aqueles funcionários têm de salário. Para onde vai metade do dinheiro que eu pago? Metade vai para o funcionário, metade vai para o governo. E aí a gente tem a ilusão
de que esse governo federal, são os Paulo Guedes da vida e outros tantos, é que vão saber cuidar do nosso dinheiro para o nosso futuro? Para que eu quero confiar a minha aposentadoria e o meu futuro na velhice na mão de um canalha chamado Paulo Guedes e da sua equipe? Porra, eu não quero fazer isso. E não adianta demonizar a pejotização, porque a pejotização ela é um fenômeno que vem para acomodar essa aberração que se tornou o sistema de contratação brasileira. E aí eu volto a comparar com os Estados Unidos. O que acontece nos Estados Unidos? É fácil contratar e é fácil demitir. Ah, meu Deus, mas e a estabilidade? A estabilidade é dada pelo sistema e o volume de empregos que são oferecidos. A pessoa não tem mais aquela história de viver aflita num emprego de merda que ela detesta e todo dia ela é obrigada a acordar cedo e trabalhar, ser infeliz durante todo o dia e voltar para casa porque ela não quer pedir demissão, porque ela quer receber o fundo de garantia. Porque, porra, a gente não pode viver assim. A gente só tem uma vida. A finalidade da economia é a felicidade, é o bem-estar das pessoas. Que bem-estar você está gerando com essa conta? Olha, fico no meu emprego de merda, porque eu não quero abrir mão do meu fundo de garantia, e entrego o meu futuro na mão desse vagabundo aí de Brasília chamado Paulo Guedes. Porra, que legal, hein? Que bem-estar que a gente produziu. Então, assim, o que a gente precisa fazer para transformar o Brasil num lugar adequado para nós brasileiros, para que a gente tenha uma relação equilibrada, uma relação justa com o mercado de consumo, são medidas que nos tragam para uma realidade que, porra, a gente sabe qual é. Agora, esses caras vão fazer? Não vão. Esses caras não estão... O Guedes, ele não tem articulação política e eu, sinceramente, vejo claramente, com o nível de declaração maluca, imbecil, irresponsável, canalha que ele está dando, ele não está ali com esse propósito. Ele está ali com outros propósitos, que não tem nada a ver com os nossos interesses. E o Bolsonaro está segurando ele também por algum motivo, que eu não sei. Entendeu? Agora, eu, de novo, acho que o tempo vai nos mostrar qual é a realidade desse cenário absurdo que a gente vive.